Duplo Expresso. A gente vai ter a primeira participação hoje, é uma comentarista nossa que faz vídeos maravilhosos no espaço chamado Direito ao Ponto. Eu estou falando de Maria Eduarda Freire. Bom dia, Maria Eduarda Freire, bem-vinda ao Duplo Expresso. Bom dia, Wellington. Bom dia, Rômulus. Bom dia, comunidade Duplo Expresso. Bom dia, Camila. É um grande prazer estar aqui com vocês. O prazer é todo nosso. Nós somos muito gratos pelos excelentes vídeos que você contempla, não só o nosso público, como toda a equipe aqui do Duplo Expresso, que assiste atentamente e tem sido de grande relevância para a educação cívica da nossa sociedade como um todo, né? Então eu quero dizer, Maria Eduarda Freire, que o seu tema hoje é o estado de exceção que vivemos hoje no Brasil. Eu queria que você fizesse o seu comentário. A palavra é sua. Obrigada, Wellington. Uma breve reflexão sobre o estado de exceção que estamos vivendo no Brasil. Eu começo falando que, em 2016, o Pleno do Supremo Tribunal Federal aniquilou o direito fundamental de todo brasileiro à presunção de inocência, autorizando prisão como cumprimento de pena após uma condenação em segunda instância, contra o texto da Constituição, onde ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Essa decisão do Supremo, que fez tábula rasa dessa conquista civilizatória, dessa pedra angular de todos os nossos direitos e garantias individuais, que é a nossa presunção de inocência, e é a partir dessa pedra angular que é alinhada toda a construção do Estado Democrático de Direito. Mas essa decisão, isso tudo caiu por terra, isso tudo foi abaixo. Essa decisão aprofundou o estado de exceção. Essa obrigatoriedade da prisão em segunda instância, ela só aprofundou o encarceramento em massa dos jovens, negros, pobres, que são a clientela-alvo e anônima do nosso sistema penal. E a consequência dessa decisão ditatorial é a prisão de 14 mil pessoas nas nossas prisões medievais, somada ao gigantesco número dos presos provisórios, que correspondem a mais da metade das pessoas encarceradas no Brasil. Ontem, o CNJ ele divulgou um dado que 1/4 da população carcerária são de pessoas presas em segunda instância. Todas essas pessoas sem julgamento definitivo. E mais de 40% das decisões em segunda instância, elas são reformadas, principalmente no que tange à absolvição. Então, são milhões de pessoas presas por decisões arbitrárias, ilegais, casuísticas, todas essas pessoas presas nessas câmaras de tortura, que são os nossos presídios. Nós temos um sistema carcerário que é superlotado. E o Supremo Tribunal Federal acha pouco e quer encarcerar mais. Esses juízes estão sentenciando pessoas à morte. Encarcerar um ser humano no Brasil hoje é sentenciá-lo à morte. Essas pessoas estão sendo assassinadas pelo Estado. Essa decisão, que retirou a nossa presunção de inocência, ela veio com um argumento de que iria acabar com a impunidade. E isso é uma mentira. Isso é demagogia barata, populismo penal. Porque nós temos 720 mil pessoas encarceradas nas condições massacrantes dos nossos presídios. Nós somos a terceira maior população carcerária do mundo. O Supremo Tribunal Federal, ele chancelou um tipo de seletividade persecutória que é da Lava Jato. Porque nós temos a seletividade persecutória que é estrutural do sistema penal, que se dirige ao jovem, ao negro, ao pobre, o morador da favela. E temos a seletividade persecutória que se dirige à criminalização da política, do opositor político. Esse embuste da impunidade, capitaneado pela Lava Jato, pela grande mídia, todos nós sabemos, que foi para prender, em um processo de exceção, por um juiz escandalosamente parcial e sem provas, o ex-presidente Lula. E ele foi preso da mesma forma violenta, da mesma forma arbitrária que se prende os pobres no país. Você está assistindo ao comentário de Maria Eduarda Freire, a nossa nova comentarista, ela que já faz vídeos maravilhosos aqui no Direito ao Ponto, no Duplo Expresso. Pode continuar o seu comentário, Maria Eduarda. O problema do ex-presidente Lula não é jurídico.
como algumas pessoas insistem em dizer. O problema do ex-presidente Lula é político. Se a nossa Constituição ela fosse respeitada, Lula não teria sido condenado e muito menos estaria preso. Todo mundo sabe que Lula está com seus direitos e garantias fundamentais violentados. Todo mundo sabe disso. O ex-presidente Lula, ele é um preso político e ele está sendo vítima de lawfare. Foi publicado recentemente alguns dados. Entre 2014 e 2017, 6.368 pessoas, entre homens e mulheres, morreram sob a custódia do Estado por doenças que infestam as penitenciárias, homicídios ou suicídios. Mais de 4 detentos morrem por dia nas prisões brasileiras. E a possibilidade de um preso ser assassinado é de 42%. Segundo os últimos dados do Ministério da Justiça, 62% das mortes são provocadas por doenças, como HIV, sífilis e tuberculose. Essas 3 doenças são comuns nos presídios brasileiros, pela falta de higiene. São baratas em caixas d'água, proliferação de ratos e esgotos dentro das celas. Pessoas morrem sem assistência médica nos presídios brasileiros. E quando elas estão em situação de emergência, elas não são levadas por uma ambulância. Elas são colocadas dentro de um camburão e morrem no meio do caminho. Isso é genocídio. Essa é a barbárie institucionalizada. A população carcerária ela é formada, em sua maioria, por jovens, pobres, negros, entre o analfabetismo e menos que o ensino fundamental completo. Os crimes que essas pessoas são enquadradas são sem violência e sem grave ameaça, a maioria delas, como pequenos furtos e o porte de quantidade ínfima da droga tornada ilícita. Essas pessoas, elas são exterminadas no cárcere. Se nós seguíssemos a lei e a Constituição, não era para ninguém ir preso nesse país. As nossas prisões, elas são inconstitucionais. O nosso sistema carcerário é o maior crime contra a humanidade perpetrado pelos agentes do Estado. Estado que deveria ser uma reserva ética. Esse genocídio todo é perpetrado por procuradores, promotores, juízes, dentro dos seus gabinetes com ar-condicionado, que sujam as mãos com, no máximo, tinta de caneta, mas que enviam todos os dias seres humanos para serem assassinados e para serem torturados nesses campos de concentração que são os nossos presídios. Eles não têm nenhuma responsabilidade moral pela miséria carcerária. Quem legitima esse genocídio é o Poder Judiciário. Os nossos juízes legitimam toda a seletividade, violência e genocídio do sistema penal. Sem controle jurídico, o sistema penal vira genocídio. Os juízes, eles tiram onda de imparcial, eles tiram onda de puro, mas o trabalho sujo da discriminação, feito pela polícia e Ministério Público, eles acham que são imparciais, mas é papel dos juízes conter o poder punitivo estatal. Os juízes deveriam limitar o estado de polícia, mas os juízes traem essa função. Eles traem essa função atuando com parcialidade, como se fosse uma extensão do braço repressivo do Estado. Por que temos pessoas presas por crimes sem violência e sem grave ameaça? Porque quase a metade das pessoas encarceradas são presos provisórios. Pessoas presas sem julgamento definitivo. Porque o judiciário serve, no fundo, para fazer a polícia funcionar e não para garantir os direitos e as garantias fundamentais do cidadão que está processado. Esse estado de polícia, esse estado de exceção, para essas pessoas pobres, para essas pessoas que moram na favela, sempre foi a regra. Em uma sociedade como a nossa, punitivista, de origem escravocrata, com uma cultura jurídica autoritária, fascista, e o pior, uma mídia hegemônica que incita permanentemente a violência contra os excluídos e marginalizados, que são estereotipados e bestializados nos nossos noticiários, e que dita a pauta da política e reivindica mais repressão, tornando impossível uma consciência da nossa sociedade, tornando impossível que as pessoas tomem consciência desse genocídio. Nós estamos às portas de uma eleição e tivemos ontem um debate dos presidenciáveis. Nenhum candidato tocou na nossa chaga carcerária e nesse genocídio de uma população inteira nos nossos cárceres.
É como se fosse um assunto tabu, ninguém mexe nisso, ninguém toca nisso. Pelo contrário, o que ouvimos foi mais polícia e mais repressão. E o mais impressionante é que logo no final do governo da Dilma, a presidenta se negou a assinar o decreto de indulto para mulheres que não cometeram crimes violentos. Essa proposta de indulto, ela foi elaborada por mais de 80 entidades de direitos humanos. E a Dilma se negou a assinar. E, na época, ela disse que não queria indultar traficantes. Por mais paradoxal que possa parecer, foi o Temer quem concedeu esse indulto humanitário. Esse é um dos indultos mais avançados já editados no Brasil. As mulheres encarceradas, com esse indulto, vão poder cuidar dos seus filhos e netos em liberdade. E outra coisa importante, o tráfico ele não é uma atividade violenta em si. Significa mais propriamente comércio, uma atividade consensual de compra e venda. Mas essa associação entre tráfico e violência, ela foi feita pela mídia. E esse discurso midiático, que foi reproduzido pela Dilma, e é um discurso totalmente diferente da realidade. Porque a maioria das mulheres e homens que figuram na conduta de tráfico de drogas, eles são pobres, negros, pegos com quantidade ínfima de droga tornada ilícita. E sem portar sequer uma arma, sem violência. Sendo o juiz que irá definir se essas pessoas serão enquadradas como traficantes ou usuárias. As pessoas pobres, negras e moradoras das favelas vão ser sempre enquadradas como traficantes. E sobre essa insana, essa irracional guerra às drogas e essa lei antidrogas desastrosa do Partido dos Trabalhadores, que dá poderes discricionários totais ao juiz e foi responsável pelo encarceramento em massa dos pobres e negros desse país, nós vamos conversar no próximo Direito ao Ponto. Porque essa mentalidade punitivista, ela está impregnada tanto na esquerda quanto na direita. Tanto na esquerda quanto na direita. Como a esquerda faz uma lei para prender gente pobre, sabendo da realidade dos nossos presídios inconstitucionais? Como a esquerda faz uma lei para encarcerar negros e pobres? Qual a lei que um reacionário precisa fazer hoje para encarcerar pobres e negros no país? Nenhuma. Sabe por quê? Porque nós já temos. E foi no governo do Partido dos Trabalhadores. Com essa esquerda, ninguém precisa de direito. Eu trouxe aqui 2 comentários de uma matéria da Defensoria Pública sobre a falta de assistência médica nos presídios, para ilustrar essa mentalidade punitivista da nossa sociedade. Cometeu crime, tem que pagar. Tem mais é que morrer lá dentro. Os homens de bem é que não tem hospital público e a Defensoria Pública preocupada com bandido. Pois é. Essa é a cultura fascista que vê a pessoa presa como não pessoa, como subgente, abaixo do humano. É um maniqueísmo imbecil de uma sociedade que naturalizou a violência e que reproduz a violência. Uma sociedade que naturalizou o sofrimento do outro. Uma sociedade doente. A mídia é a maior culpada por isso. Através dos apelos moralistas para produzir indiferença moral na sociedade, normalizando a barbárie, essa cegueira moral impede o indivíduo de reconhecer o outro com o mínimo de igualdade. A gente tem que ter muito cuidado com uma sociedade de linchadores, porque quando se lincha alguém, ou quando se pede o linchamento de alguém, não tem mais a ver com a pessoa que realizou o fato. Aí ela sempre será o bode expiatório. O sadismo só pertence ao linchador. É por isso que o Brasil também lidera os assassinatos de defensores dos direitos humanos, que é o caso da vereadora Marielle Franco e de tantos outros que estão sem solução. Nós temos hoje cerca de 3 milhões de pessoas submetidas a processos penais, e isso corresponde a 2% da população brasileira. Cada uma dessas pessoas tem família, parentes, amigos, que estão em contato no dia a dia e que estão enredadas juntos com ela nesse sistema penal.
É uma reação em cadeia. Toda a família é estigmatizada. A perda da renda da família, pelo familiar que está preso, o trauma para o ecossistema familiar inteiro, que já é precário, a angústia, o desespero, o sofrimento de você saber que o Estado não vai garantir a integridade física do seu ente querido, privado de liberdade. Vocês conseguem imaginar a dor de uma mãe que tem o seu filho jogado nesses matadouros? Ou a dor de um filho que tem um pai jogado nessas masmorras? Isso é o sistema penal reproduzindo violência. E isso é muito grave. A consequência social de um processo criminal, não só para a pessoa processada, o impacto humanitário de uma sentença na vida de pessoas de carne e osso. Essa banalização da prisão, essa ânsia por encarceramento, é um estado de exceção que temos no país. O número de presos de um país é uma opção política e nós estamos na contramão. Todo país minimamente sério, ele busca descriminalizar e desjudicializar. Ou seja, ele quer contrair ao máximo o sistema punitivo e afastar do sistema punitivo todas as condutas que podem ser controladas sem o emprego da sanção penal. Isso porque existe a constatação do fracasso dos objetivos declarados da pena. São 200 anos de sistema penal. E esses 200 anos coexistem com 200 anos de proposição reiterada do mesmo projeto fracassado. A resposta penal é o último recurso, porque a pesquisa científica criminológica, ela demonstra que o sistema penal não cumpre com seus objetivos declarados, seja de prevenção ou ressocialização. Isso é uma cobertura ideológica. E não é preciso ter nenhum conhecimento técnico para ver isso. É só olhar para a realidade. O que o sistema penal realmente faz? Ele reproduz a criminalidade. Ele reproduz a dominação de classe. É a retroalimentação da violência. E não esses objetivos de pura mistificação ideológica, desse punitivismo midiático, que serve para justificar a dominação de uns por outros. Para finalizar aqui a nossa reflexão, ontem foi aprovado no Senado um projeto de lei por unanimidade entre senadores da direita e da esquerda. Um projeto de lei que torna crime a importunação sexual, seja lá o que isso seja. O pretexto para criar essa lei seria diminuir a violência contra a mulher. O que o direito penal pode ajudar da violência contra nós mulheres? Nada. Qual a resposta que o direito penal pode dar para diminuir e para prevenir a violência? Nenhuma. Ele só vai somar mais violência. Ele só vai reproduzir a criminalidade. E ele só vai produzir mais exclusão social e mais exclusão racial. Novamente, isso é um populismo penal barato. Esse populismo penal barato e esse punitivismo moralista da esquerda, porque essa lei foi proposta por Vanessa Graziotin, do PCdoB, e incorporada também em trechos de projetos dos senadores Humberto Costa, do PT, e da Marta Suplicy, do MDB. E, mais uma vez, essas leis sempre dão imensos poderes discricionários aos juízes. A decisão sobre se determinado caso se enquadra ou não na definição totalmente abstrata de importunação ficará ao arbítrio e à valoração moral do juiz da causa. Nós estamos agindo no Brasil da mesma maneira que a população alemã agia em relação à existência dos campos de concentração nazistas. A população alemã, ela sabia o que acontecia nos campos de concentração, sentia o cheiro de carne queimada e agia como se nada estivesse acontecendo. As instituições lá também estavam funcionando normalmente e cada um cuidando da sua vida. Nós temos tudo a ver com a miséria carcerária. Como diz um filósofo, a nossa consciência não é cindida do mundo. A nossa consciência se faz com o mundo. Ela está projetada no mundo. Ela é una com o mundo.
Em última instância, o homem é responsável pelo mundo, principalmente por aquilo que ele aceita. E ninguém pode dormir o sono dos justos. Maria Eduarda Freire, eu quero agradecer a você pelo seu excelente comentário de estreia aqui como comentarista do Duplo Expresso, apesar de que já faz excelentes vídeos, e a gente espera você aqui numa próxima oportunidade e também dentro do Direito ao Ponto, tá bom? Um grande abraço e um bom fim de semana para você. Duplo Expresso.